Bom, eu sou o Tiziano Kessler, eu sou formado pela PUC em janeiro de 2001, praticamente 12 anos de carreira como jornalista, e a escolha da minha profissão começou cedo, ainda na época do colégio. A minha identificação com a comunicação, projetos de teatro, projetos de jornais escolares, a minha identificação com o português, a facilidade na redação, já vinham os professores me dizendo: esse cara vai ser jornalista, esse cara tem futuro na área. E aquilo vinha me batendo, eu não tinha a menor convicção, sei lá, quinto, sexto ano ainda do ensino médio, como se diz hoje. E aquilo ia me batendo, e realmente chegou um momento que com 16 anos, quando eu terminei o colégio, um pouco cedo, eu tinha que decidir. E decidi contra meu pai e a minha mãe, na convicção de que eu queria ser jornalista, que eu queria buscar notícia, e principalmente a minha convicção era completamente diferente do que seguiu a minha carreira. Eu queria trabalhar em jornal impresso e escrever, aproveitar aquele meu talento, aquele meu perfil que eu tinha identificado na época ainda do colégio. Mas no fim eu acabei trabalhando em outras áreas, e jornal impresso só pequenas publicações. Mas foi tudo uma questão de identificação mesmo, e aquele momento de, apesar de muito jovem, eu ter a certeza que era aquilo que eu queria para mim, e acho que eu acertei. Eu tive várias dúvidas antes de escolher a minha profissão. Primeiro, a questão da idade, eu era muito novo. Segundo, pressão da família, que sempre dizia assim: jornalista não ganha dinheiro, não tem muito futuro. Sempre ouvi falar muito isso, de que eu não ia prosperar financeiramente como jornalista. Daí cheguei a pensar em fazer engenharia, porque meu pai trabalha nessa área. Sempre houve uma pressão direito, que até é uma área que eu gosto, até cheguei a pensar em alguns momentos depois em fazer direito. Mas essas dúvidas foram surgindo, e eu acho que talvez a questão dessa pressão, e que a gente acaba ouvindo falar que jornalista não ganha muito dinheiro e tal, isso é uma coisa que pesa quando tu tem pouca idade, ou até quando tu está querendo fazer um curso superior. Para mim pesou um pouco. Será que eu vou estudar 4 anos, vou me dedicar, no meu caso, pagar uma faculdade, para não ganhar tão bem assim? A minha decisão acabou sendo completamente ao contrário do que me disseram, e eu realmente apostei em ser jornalista. Depois de escolher o curso, aquele grande frio na barriga que dá. Será que eu escolhi certo? E aí tu entra na faculdade, acaba aprendendo alguma coisa de teoria, talvez um pouco novo, fica um pouco assustado. Será que eu estou indo para o lugar certo? Mas aos pouquinhos eu fui vendo assim que eu estava indo para o lugar certo. E para mim foi muito importante, quando eu comecei a ter experiência unindo a parte acadêmica, o que eu aprendia dentro da sala de aula, na universidade, e também nas questões práticas dentro da universidade, unindo com o estágio profissional, eu comecei a ter certeza. Quando comecei a fazer um estágio em uma assessoria, depois numa emissora de rádio, depois em outras áreas, fazendo um site, eu comecei a ter certeza que aquilo realmente me fascinava, junto com o que eu ia aprendendo na universidade. Honestamente, em alguns momentos do meu curso de graduação, e eu acho que isso acontece não só com jornalismo, a gente tem aquele momento: meu Deus, será que é isso mesmo? Eu tive esse momento pensando: será que eu estou aprendendo realmente o que é ser jornalista dentro da universidade? Parei para pensar isso, achei que poderia estar errado, até em função do que eu estava aprendendo, e será que é isso mesmo? Mas depois a gente vai vendo que muitas coisas que tu aprende na faculdade depois vão se adaptando no mercado, e no mercado tu aprende mais. É um aprendizado. Eu não tive muitas decepções, assim, tive aqueles momentos que, será que é isso mesmo que eu quero? Até por ser novo, como eu tinha falado antes. Mas as expectativas foram sendo atendidas ao longo do tempo, assim, principalmente depois que tu entra no mercado, que tu vai entender melhor como isso funciona. A questão da escolha e porquê da escolha. Eu acho que quando a gente pensa em ser jornalista, a gente sempre tem uma ideia de que através do trabalho da gente a gente vai poder mudar o mundo. E muitas coisas tu pode mudar, muitas coisas, mesmo trabalhando em grandes veículos de comunicação, o jornalista tem um papel fundamental de fazer mudar, ou pelo menos fazer com que as pessoas enxerguem aquilo e tentar promover uma mudança. Eu acho que qualquer um que vá trabalhar com isso tem que ter uma certa ideologia, e eu tinha essa ideologia. Mas o mercado também, a questão do meu perfil, pelo que eu identifiquei especialmente, que realmente era aquilo que eu queria, foi fundamental para que eu pudesse seguir nessa área. Mas
inevitavelmente, eu acho que qualquer pessoa que queira ser jornalista, se ela não tiver a ideologia de que ela pode melhorar o mundo, levando informação, denunciando, ouvindo as pessoas que muitas vezes não são ouvidas, ela não tem a vontade de ser jornalista. Pelo menos eu acho isso. Eu acho que são as duas coisas. A questão do mercado, a questão do perfil, se tu acha que tu te adapta, que tu vai ser feliz com aquilo, e também a questão de o que tu pensa da tua profissão. Então acho que as duas coisas andam um pouco juntas aí. Eu não recomendaria ninguém escolher estudar jornalismo, ser jornalista por outro motivo diferente, a não ser o de realmente achar que aquela profissão é a profissão que vai fazer a pessoa feliz e acreditar que com esse trabalho possa fazer diferença para as pessoas. E não só jornalismo, eu tenho essa sensação da vida, que a pessoa que adota uma profissão e ela não acha que possa fazer algo diferente naquela profissão, ela deve partir para outra, porque realmente não funciona. Então tem que ter vontade, acima de tudo, tem que ter perfil e tem que, por mais que se diga que não é a profissão que melhor paga no mundo, acreditar que alguma coisa tu vai fazer, ou vai ser o melhor, ou vai ser um dos melhores, e vai conseguir, pelo menos, viver dignamente com aquele trabalho. O que esperar de um curso de jornalismo quando a gente tem 16 anos? A gente nem sabe direito o que vai esperar no meu caso. Eu entrei na faculdade com 16 anos, como eu tinha falado, e eu esperava que eu ia aprender a fazer jornalismo, mas eu não tinha muita ideia como eu ia aprender isso. Talvez pela imaturidade, maturidade por um certo ponto, por já ter terminado o segundo grau, o ensino médio hoje, mas imaturidade. E aí depois a gente vai criando algumas expectativas, algumas são atendidas e algumas desilusões, obviamente, com o curso. Eu acho que hoje os currículos das faculdades são muito melhores do que a época que eu cursei. Por exemplo, mesclando mais, pelo que eu acompanho, questões práticas e questões teóricas. Eu lembro bem que eu me assustei quando entrei na faculdade muito novo, que eu tinha uma cadeira no primeiro semestre, a gurizada 16, 17 anos, de semiótica. E aí ficava todo mundo pirado dentro da sala de aula, porque realmente é um assunto mais denso. E aí tinha os básicos, tudo mais, e havia aquela angústia, aquela expectativa de todo mundo para quando é que eu vou aprender a fazer jornalismo? Quando é que eu vou para a prática? Mas hoje eu acho que a mistura da prática com a teoria é fundamental a qualquer faculdade, por mais que exista essa expectativa de vou aprender a escrever, vou aprender a falar no rádio, vou aprender o texto de televisão. Acho que é importante essa mistura, mas acho que os currículos das faculdades de uma forma geral hoje estão conseguindo misturar melhor isso e tornar a faculdade assim mais tranquila assim, no decorrer do curso para os alunos. Agora, a verdade é que é o seguinte, a faculdade sozinha ela não deixa o profissional completamente pronto. E acredito eu que não seja só no jornalismo. O mercado é fundamental para que tu aprenda alguns detalhes que na academia tu acaba não aprendendo, até por uma questão de tempo, porque a vida a gente aprende sempre. Não são somente 4 anos que vai se aprender a ser jornalista, porque no meu caso eu acho que eu vou morrer aprendendo a ser jornalista. Expectativas em relação ao mercado da comunicação, mais especificamente do jornalismo, já havia sempre aquele alerta que eu ouvia e meus colegas, enfim, que normalmente se ouve dentro da faculdade. É um mercado restrito, tem que se batalhar. Eu sempre ouvi muito falar assim, vai procurando adquirir experiência, estágio, eu recomendo isso para todo mundo, acho que foi uma dica válida que eu recebi de muitos professores, para ter uma certa noção quando tu chegar no mercado. Porque é um mercado que é restrito. Eu considero o mercado de jornalismo um pouco assim, quando a gente consegue entrar nele, é mais difícil de sair ou de não ter uma oportunidade. Especialmente assim, no Rio Grande do Sul, porque acaba como não são muitas empresas e a cidade também não é tão grande, as pessoas se conhecem e acaba tendo um ciclo. Quando tu entra dentro desse mercado, dificilmente tu vai sair. Agora, entrar não é muito fácil nesse mercado, pelo menos do meu ponto de vista, porque é um mercado que realmente é restrito. Eu já sabia disso, não me surpreendi com isso, mas realmente, infelizmente, é restrito, não tem mais possibilidades para que a gente, depois de formado, possa trabalhar. E aí, hoje em dia, felizmente, há uma série de alternativas aos veículos tradicionais, à internet que está crescendo muito e de forma impressionante nos últimos anos.
Tem a questão da assessoria de comunicação também, que é uma área que eu já trabalhei, que é uma grande possibilidade assim, de abertura do mercado e que eu acho que é interessante também. O trabalho que eu fiz com assessoria também foi bem legal. Então tem que se buscar um espaço porque o mercado é restrito. Se a gente pensar em televisão, rádio, jornal e agora, por exemplo, os portais de internet, não é muita gente não. E a gente sabe que tem muita gente com sonho de ser jornalista e tem muitas faculdades possibilitando a realização desse sonho. Então o mercado é restrito realmente. Quanto a possível arrependimento da minha escolha em relação à minha profissão, ao jornalismo, não tem nenhum tipo de arrependimento. Às vezes, óbvio, como qualquer um, eu gostaria de ganhar mais. Vejo algumas pessoas que estão em outras áreas que ganham mais, estão em outras áreas e que também não ganham mais. Não me arrependo, eu acho que se eu tivesse que fazer outra coisa, eu não saberia. Poderia até aprender, mas eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Já pensei em alguns momentos que a gente se decepciona, que em qualquer carreira tu vai ter algum momento que tu não vai estar muito estimulado com ela. Poderia estar fazendo outra coisa. Não, mas não adianta. É isso que eu gosto e que sei fazer e é isso que me fez aprender muito sobre a vida, especialmente com as pessoas que a gente acaba tendo contato como jornalista, especialmente como repórter. Então não me arrependo e sou feliz com a minha profissão. O que de melhor se aprende na faculdade? No meu caso, o que eu aprendi na faculdade de melhor? Lições de alguns dos mestres, não todos é claro, mas de alguns dos mestres que na época da faculdade já diziam: como jornalista vai enfrentar muitas dificuldades, mas uma coisa tu tem que ter sempre em mente, eu ouvi de alguns professores meus na época da faculdade: a prioridade do teu trabalho é a notícia. O jornalista nunca pode estar à frente da notícia, nunca pode ser prioridade. A prioridade é a informação que tu vai levar, independente seja da área policial, da área econômica, é a informação que tu vai levar e não o teu papel de jornalista. Ou seja, controlar um pouquinho o ego, que eu acho fundamental nessa área, que muitas vezes tem essa questão de egos muito inflados, por ser uma profissão normalmente que a gente acaba se expondo um pouco, principalmente quando se trabalha em veículo de comunicação. Mudanças depois da faculdade. Na minha vida mudou absolutamente tudo. Uma nova visão de mundo, porque a faculdade te dá uma outra visão, tu está convivendo com pessoas com a mente muito mais aberta, tu tem uma certa liberdade, tu começa a assumir algumas responsabilidades que antes tu não tinha. E aí, no meu caso, que saí da faculdade com um desafio muito grande já de trabalhar como repórter numa emissora de televisão, lá em 2001, com 20 anos, que era o SBT, já saí da faculdade com um contrato garantido, mudou completamente a minha vida. Tanto essa questão da experiência, da vivência pessoal, de assumir mais responsabilidades até dentro do próprio curso, como também assumir aquela responsabilidade, agora eu sou um profissional, e mais do que ter um canudo na mão, eu tenho a responsabilidade de fazer valer o que eu aprendi nesses 4 anos. E esse desafio, apesar de ter sido meio a trancos e barrancos, assim, até pela inexperiência da prática em mercado, foi muito legal, assim, mudou completamente a minha vida, e de lá pra cá várias coisas aconteceram, mas a saída da faculdade, a possibilidade de trabalhar já, ter a oportunidade de trabalhar numa emissora grande e ter desafios de cobrir. Por exemplo, só para ter uma ideia, para resumir, a primeira reportagem que eu fiz contratado, logo depois de formado, ainda com 20 anos de idade, foi a posse do prefeito de Porto Alegre, na época o Otávio Sugem. E aí tinha milhões de jornalistas, milhões de pessoas na Câmara de Vereadores lotada, e foi meu desafio cobrir uma posse que foi notícia em todo o Brasil, então mudou completamente. O que dizer para quem quer ser jornalista? Jornalismo é técnica, jornalismo é conhecimento, jornalismo é experiência, se aprende sempre, como qualquer outra profissão. Como eu já falei, na vida a gente vai morrer aprendendo, e eu no meu caso, vou morrer aprendendo a ser jornalista. Agora, jornalismo é paixão. A gente tem que ter tesão em conversar com as pessoas, por mais chatas que elas sejam, por mais legais que elas sejam, por mais ricas ou mais pobres, tem que ter vontade de tirar a informação daquelas pessoas, ouvir o que aquelas pessoas têm para te dizer, para a partir do que aquelas pessoas te contam, tu contar uma história para quem está te assistindo, para quem está te lendo, para quem está te ouvindo. Enfim, é ter paciência
e curiosidade. É fundamental para quem quer ser jornalista. E, obviamente, estar buscando sempre se aperfeiçoar, nunca se acomodar e sempre procurar ser melhor. Que eu acho que isso é em toda a profissão, mas no jornalismo principalmente. Tem que fazer com paixão. Se a gente não faz com paixão, não está sempre buscando fazer aquela reportagem, que é a matéria do dia, que é a manchete, que é a capa do jornal, ou que é a matéria que vai abrir o jornal da televisão, ou que é o principal destaque do programa de rádio, eu acho que perde um pouco a graça. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando a melhor informação, a informação exclusiva, e sempre ouvindo muito o que cada pessoa, independente do que ela seja, porque a fonte ela é importante, seja ela um morador de rua, um trabalhador ou o presidente da República. A fonte sempre tem a sua importância e ela sempre tem que ser valorizada, independente de quem ela for. Eu acho que essa é a principal dica. Fazer com paixão e sempre valorizar as fontes e buscar informação e priorizar sempre a informação, não a pessoa do jornalista, do repórter, mas sim a informação que tu está trabalhando. Eu acho que essas dicas aí é as que eu tenho para mim e que eu dou para quem pretende entrar também nessa área do jornalismo.